Recentemente, repercutiu a notícia da demissão de Dudu Camargo, apresentador que trabalhou por 7 anos no SBT. Ele teve seu contrato rescindido após simplesmente defecar em um camarim da emissora e causar incômodo entre outros funcionários. No vídeo de hoje, então, vamos te contar a história de outras pessoas que foram mandadas embora por motivos bizarros. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lucas Filos, tô aqui mais uma vez espalhável. Hoje tô aqui com o Luca. E aí, Luca, de boa? Salve, papai. Tranquilo? Tranquilo, Luca voltando a trabalhar em espalhável, ficou um tempinho também. Não, eu tô trabalhando aí o dia, todo dia. Muita preguiça, os últimos só com o Diego, o Luca não queria gravar comigo, agora voltou. Já vou pedir a meta de likes aí pra esse vídeo, que tem umas coisas bem absurdas assim que a gente vai falar. Pô, esse vídeo aqui vai ficar muito legal, mano. Bem interessante. É umas coisas até bem absurdas de... Quando a gente tava fazendo o roteiro, tipo, já foi um negócio assim, bem complicado. Vamos ver o que vocês vão achar dessas histórias. Mas vamos de 2.000 likes. 2.000 likes então pra esse vídeo. Eu espero que vocês ajudem a gente a bater essa meta. E claro, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, comenta também, dá sugestão de tema pra gente continuar produzindo aqui pra vocês. Então, bora pro vídeo. Na quinta posição, a gente vai falar de um pessoal que trabalhava em algo bem importante e algo que, inclusive, requer alguns cuidados ali bem específicos. A gente vê notícias, às vezes, de coisas que acontecem nesse lugar. Essas pessoas foram demitidas por simplesmente fazer uma performance do Harlem Shake. Lembra do Harlem Shake? Lembra? Tu chegou a fazer, fez algum vídeo? Teve a gente mora aqui em Balneário Camboriú, né? Eu fui naquele que teve na praça. Teve uma... O cara fez o Harlem Shake na praça. Eu lembro que a galera marcou assim, tipo assim, tal, eu acho que um sábado, sei lá, sábado de manhã, vamos na praça e tal, a praça ali da praia da cidade, não sei se vocês que estão vendo o vídeo conhecem, mas enfim, a principal praça ali da praia, vamos lá, a gente vai gravar e tal, daí tipo, foi uma galera toda cheia de roupa, cada um com uma roupa diferente. Eu lembro desse vídeo, eu não fui, mas eu lembro do vídeo, ficou bem tipo, da hora. A galera acordando sábado de manhã, cedinho, pra ir lá participar disso aí. É que na época era muito hype, né? Não, era massa. Tipo, era da hora, hoje a gente vê uma coisa bem boba, e até porque hoje tem muito mais coisa na internet, né? Tipo, toda hora a gente tá vendo videozinho assim, mas, nossa, um negócio diferente e tal. Mas, enfim, pra gente explicar então o que essas pessoas fizeram. Essas pessoas, elas simplesmente trabalhavam em um serviço de mineração lá da Austrália e eram 15 trabalhadores que fizeram essa performance do Harlem Shake. Isso lá em 2013, então, quando esse desafio explodiu, né, digamos assim, os trabalhadores, eles faziam parte de uma equipe da madrugada, então era o turno da madrugada, que tinha... Provavelmente a madrugada tem menos, não sei se coisa bagunça, pra fazer, né? Mas é mais... geralmente assim, madrugada, já é um clima um pouco mais leve, assim, exatamente. Tipo, vamos dar uma brincada aqui no meio do trabalho, então eles resolveram fazer isso. A mina que eles trabalhavam é a mina Agnew, na Austrália Ocidental, de propriedade da Goldfields, uma empresa da África do Sul. Esses trabalhadores, eles foram contratados pela Barminco, outra empresa, ela é australiana, de serviços subterrâneos. O vídeo que eles gravaram, então, tinha 30 segundos e mostra ali, então, o grupo com vários funcionários usando ferramentas, sem camisa, então, usando os materiais que eles deveriam estar usando pro trabalho, para fazer um vídeo ali descontraído, que eles acharam que não teria nenhum problema, porque era uma coisa, de certa forma, simples, mas que durante o trabalho não pegou muito legal, né? Na época, inclusive, um jornal local divulgou a carta de demissão enviada aos funcionários que dizia que a performance deles ali do Harlem Shake violou os valores fundamentais de integridade, segurança e excelência da empresa, no caso da Barminco. A Barminco disse o seguinte em uma nota: a mineração subterrânea tem rigorosos padrões de segurança, pois há acidentes e mortes. A gerência da Barminco viu isso como uma violação das normas. Bom, só pra gente dar mais uma contextualizada aqui, uma informação que faltou, fala antes, essa música, no caso, o Harlem Shake, é uma música, né, que depois virou conhecida pelo desafio, mas foi uma música criada pelo DJ Bauer, que é dos Estados Unidos, foi lançada em 2012 e a música, inclusive, ela virou febre no YouTube, principalmente, depois que um grupo lá da Austrália, um grupo de adolescentes, fez, então, um vídeo, a versão deles da dança, que começou a fazer, então, com que muitos famosos fizessem, times de futebol, enfim, muitas pessoas, realmente, até empresas fizeram, mas no caso dessa empresa aí, rolou uma demissão de 15 pessoas por conta disso. Na quarta posição, a gente vai falar de uma situação que aconteceu lá em 1989, então é algo já um pouco mais antigo, eu não estava nascido, o Luca também não, então, não sei vocês aí que estão vendo, talvez muitas pessoas até lembrem do que aconteceu nesse momento. Foi a demissão da apresentadora Mariane Dombrova, que ela substituía, no caso, a Simone no programa infantil Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que era do SBT, um programa que fazia sucesso na época. Inclusive, a Mariane fazia muito sucesso na época, ela fazia também CD com músicas infantis, fazia outros trabalhos, a não ser só apresentar. Até de certa forma, claro que longe da mesma proporção, mas como a Xuxa fazia, que apresentava um programa, também fazia música, fazia outros produtos ali pro público infantil, principalmente, consumir. Então ela fazia muito sucesso, era a apresentadora que estava dando resultado ali para SBT naquele momento e tudo estava dando muito certo. Até que especificamente em 1991, no dia do
seu aniversário, que foi lá em 7 de setembro, ela acabou sendo demitida pelo patrão dela, no caso, o Silvio Santos. O motivo, apesar de certa forma ser meio bizarro, foi simples. Foi simplesmente porque o Silvio não tinha gostado do visual dela, não tinha gostado da mudança que ela fez no cabelo. Ela tinha cortado o cabelo de forma mais curta, assim, ela tinha o cabelo maior, deixou mais curtinho, e sem consultá-lo, e como a imagem, claro, na televisão é sempre muito importante, naquela época talvez tinha ainda mais uma questão de entrar em determinados padrões, tinha mais regras em relação a isso na televisão, a gente sabe que isso foi mudando ao longo do tempo, mas na época era um pouco mais complicada essa parte, e o Silvio Santos não gostou que ela mudou o cabelo de certa forma drástica, sem perguntar pra ele, porque pra ele afetava ali na apresentação do programa, e em 2022, inclusive, ela deu uma entrevista lá pro G-Show e contou sobre o impacto que esse caso teve na carreira dela. Ela disse o seguinte: saí da TV com a agenda lotada de trabalho. De sexta a domingo fazia de 10 a 12 shows. Até em circo me apresentava. Ocupava minha mente, pois estava muito produtiva. Depois é que me toquei. E essa demissão também ela tem um lado ainda mais triste, porque veio num momento bem turbulento ali pra Mariana. Isso porque ela já estava tendo que lidar com o falecimento do seu irmão Vitor, que tinha sido executado em Nova York. Então foi um momento realmente de muita mudança ali pra ela. Essa época da vida dela, de certa forma, mudou bastante coisa, que ela tava fazendo muito sucesso apresentando um programa na TV e foi demitida por esse motivo e teve que lidar também com essa questão pessoal, que é muito importante também, né? A Mariana, ela até voltou pra TV em 1994 e em 2000, mas não da mesma maneira como antes. Até as pessoas mais novas, provavelmente, muita gente não deve ter ouvido falar nela, ou se ouviu mais por cima, assim. Realmente é uma mulher que fez muito sucesso antigamente, mas agora não aparece com a repercussão que teve naqueles momentos. Bom, na terceira posição, então, a gente vai falar do caso mais recente, não tinha como a gente não incluir esse caso, que foi inclusive o que deu a ideia de fazer esse vídeo, que foi o do Dudu Camargo, que a gente viu que teve uma situação lá bem complicada com ele também no SBT, assim como a Mariana, ele também foi demitido do SBT. Esse caso, então, aconteceu depois de ele ter ficado 7 anos na emissora. É um cara que já passou por vários programas lá da emissora, ele era visto como uma promessa, né? Ele ainda muito novo, era visto como uma promessa da apresentação, pela forma que se portava. Tinha muita pessoa que gostava da forma que ele apresentava, muitos críticos também ele sempre teve, né? Mas enfim, esse caso não tem nada a ver com essa questão dele da apresentação. Foi, na verdade, questão de higiene durante a rotina de trabalho, né? Bom, simplesmente ele teve um episódio de mal-estar, segundo o próprio confirmou depois. Primeiro veio a notícia por alguns portais, né, que tem essas informações de bastidores da televisão, veio essa notícia. A maioria acreditou já, mas alguns ainda falavam, não tem como ser verdade que ele foi demitido ou que aconteceu isso. Tipo, tu lia a matéria e ficava, não deve ser verdade. Não faz sentido uma pessoa em sua consciência fazer o que ele fez, mas depois o próprio confirmou que teve um mal-estar. Ele estava dentro do seu próprio camarim e simplesmente acabou defecando ali no meio, sem conseguir chegar ao banheiro. E mais do que isso já é uma situação absurda, né? Por si, o que ele fez já... Mas pode acontecer, né? Até aí, tipo assim... Às vezes aqui no Planeta Novo... Não, mas tipo assim, às vezes não deu tempo, pô. O corpo humano também, às vezes, a gente não tem controle, né? Até aí tipo, eu acho que não que seja normal, mas que, tipo, aconteceu ali, pô, por algum motivo muito fora do controle dele, poderia ter acontecido. Aí, beleza até, né? Não muito beleza, mas mais ou menos. Mas, acontece que, depois de ele fazer isso, ele teria se limpado com uma toalha e, em vez de, claro, jogar essa toalha no lixo, né? Porque não tem mais o que fazer com uma toalha que você se limpa, ele teria simplesmente escondido essa toalha atrás de um micro-ondas. Então, simplesmente adicionou uma camada aí nessa história que não tem como defender, né? Infelizmente, a questão do corpo, eu falei, até pode sair do controle dele, mas depois ele tinha que ter noção do que fazer com a toalha, né? Bom, outros apresentadores, então outras pessoas que usavam esse camarim, ou que passavam por ali, pessoas do SBT, reclamaram com a diretoria do canal dessa situação, notaram ali, claro, um cheiro diferente, notaram que tinha algo diferente no camarim, e nas câmeras de segurança, então, eles perceberam que o responsável pelaquele ato tinha sido o Dudu Camargo, e por conta disso, então, o SBT resolveu rescindir o contrato dele. Passaram, então, alguns dias com muita gente comentando isso na internet, foi um dos assuntos mais comentados aí da semana que saiu a notícia, com certeza. Depois de uns dias, então, ele apareceu e deixou um recado. Ele disse o seguinte: o preconceituoso julga sem conhecer, já o sábio procura entender. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Pô, isso é meio doido, porque ainda daí teve a entrevista do Leão Lobo, que saiu esses dias também, que daí, tipo, tu pensou, o cara só teve um episódio, só que daí o cara falou tinha um histórico, né? Que o cara encontrava lata de lixo cheia de xixi e que ele dormia no camarim, os bagulhos assim. Então, realmente, pelos relatos aí, no que a gente ouviu aí nessas últimas semanas, o Dudu realmente tinha esses problemas de comportamento, de higiene, que é bem compreensível, eu acho, a revolta das pessoas que trabalhavam com ele, né? Bom, na segunda posição a gente vai falar de algo que é talvez até mais chocante que isso, porque afetaria, no caso, né, segundo o relato dessa história,
o que o cliente iria receber. No caso do Dudu foi muito nojento, foi muito também, faltou higiene ali, faltou um bom comportamento, mas não afetou no caso ali, né, o consumidor, digamos assim. Esse caso aqui é muito bizarro. Aconteceu lá em 2013, quando um funcionário do Subway decidiu ele fazer uma gracinha para ele, né? Ele considerou uma gracinha enquanto estava no local de trabalho. Ele simplesmente publicou no seu Instagram, na sua conta pessoal, no caso, a foto de um rapaz esfregando ali o seu pênis em um pão do restaurante. Simplesmente ele pensou que seria engraçado, que as pessoas iam dar risada, iam pensar, tipo, o cara ele tem coragem, tipo, olha o que ele fez no trabalho, como que ele teve essa coragem. Na época, inclusive, as imagens elas foram parar ali em vários sites famosos nos Estados Unidos. O primeiro site que divulgou foi o Huffington Post, que logo depois conseguiu identificar, inclusive, os autores do que eles consideraram uma piada, mas que no caso não pode ser tratado como piada, que eram lá da cidade de Columbus, em Ohio. E mais do que isso, um desses rapazes, um dos autores, então, desse caso, o Cameron Boggs, ele também disse no Instagram que ele tinha congelado a própria urina no trabalho, mostrando uma foto de uma garrafinha cheia de um líquido amarelo. A gente não sabe se é verdade ou se era outra coisa que tinha nessa garrafa, mas enfim, continuou fazendo piadas, né, com esse caso que não deveria ser visto dessa forma. Logo depois que ele postou essa imagem da garrafinha, ele postou então essa imagem do homem passando então um pênis no pão. Em entrevista então, justamente ao Huffington Post, o autor principal desse caso, que foi o Ian Jett, ele que então teria passado pênis no pão, ele disse que até falava mal do Subway, ele falava mal ali do trabalho dele, então não gostava provavelmente de trabalhar lá. Provavelmente não, né? Certamente não gostava por ele ter feito isso. Mas que jamais ele faria algo do tipo no trabalho. Então, no caso, ele negou, depois que foi entrevistado, depois que o caso ganhou repercussão, ele disse: eu nunca faria isso no trabalho, isso foi em casa, é algo que eu nunca faria no Subway, foi totalmente uma brincadeira. Então, ele disse que o pão talvez seria um pão do Subway mesmo, ele levou pra casa, ou um pão parecido, mas que ele teria feito em casa. Que mesmo assim já é absurdo, né? Mas de qualquer forma, tem que ser demitido. E na primeira posição, então, pra fechar o vídeo de hoje, a gente fala de um caso que aconteceu lá no Pânico, o programa de TV mesmo, em 2003. Bom, o modelo Marcelo Jack Balles foi contratado pra interpretar o que seria o Homem Bambu, um personagem ali do Pânico. A gente sabe que o Pânico sempre teve muito disso, né? E uma tentativa de equilibrar, então, a quantidade de mulheres que apareciam com roupas curtas no programa, como as paniquetes, que eram muito conhecidas, e também a Sabrina Sato, que depois tinha se tornado apresentadora também do programa, né? Fazia parte ali da equipe. Eles queriam equilibrar, então, a presença dessas mulheres que tinham ali as roupas curtas, que eles usavam muito esse tipo de coisa pra chamar a atenção, de certa forma, do público masculino, né? Era o que a gente sabia que eles faziam na época, e eles queriam, então, equilibrar e chamar um homem também pra fazer esse papel, de certa forma, inverso, né? Então, a ideia era que ele seria o parceiro da mulher Samambaia, que era a paniquete Daniele Souza, e o personagem até fez certo sucesso ali. Ele tava dando certo ali pro programa, tava sendo considerado um acerto de quem decidiu levar ele pro programa, né? O Marcelo ainda conseguiu também virar até capa de revista masculina, chegando a pousar nu, então conseguiu ali fazer, de certa forma, um pouco mais de dinheiro, de fama, conseguiu alavancar um pouco a carreira naquele momento específico, né, quando ele tinha entrado pro Pânico, percebeu que tinha dado certo, mas foi exatamente esse ensaio que acabou depois levando ele ao outro lado da moeda, a demissão, no caso. Bom, acontece que esse ensaio, então, ele não pegou legal para muitos membros do programa, não acharam legal ele ter feito esse ensaio, não acharam legal ele ter aparecido na capa da revista, ele, então, também sofreu muita homofobia naquele momento, que a gente sabe que, mesmo com o mundo sendo diferente, sempre foi errado, mas a gente sabe que naquela época era ainda meio que mais aberto esse tipo de coisa, ataques à pessoa, enfim, esse tipo de coisa que ainda existe aparecia ainda mais. Então, depois da revista ser publicada, de ter toda essa repercussão com ele, o Pânico promoveu uma votação em que o próprio público deveria escolher se o Homem Bambu, então, no caso, o Marcelo, deveria ou não continuar no programa. Bom, o que aconteceu então no resultado, vocês já devem estar imaginando pra ele tá nesse vídeo, ele levou a pior, ele foi votado então para ser retirado do programa, ele foi até inclusive retirado do palco pela Marlene Matos, foi demitido ali depois daquele momento, e depois ele passou a se apresentar em festas e também se tornou personal trainer, então ele mudou totalmente ali o campo de atuação dele, talvez teria uma carreira na TV, no próprio Pânico, mas não conseguiu depois desse momento específico. Ei, mas fala pro pessoal que tá assistindo, deixar aí uma história bizarra aí, se tu conhece de um amigo, de algum parente, de uma demissão aí bizarra, conta aí pra nós, pô. É, que a gente vê que esses casos ficaram mais até às vezes de famosos ou pessoas que ficaram conhecidas na internet, mas a gente sabe que com certeza acontecem muitas demissões bizarras assim todos os dias, né? Então, comentem isso vocês, às vezes até a pessoa que tá vendo foi demitida por alguma coisa bizarra, espero que nada como o Dudu Camargo fez ou esse pessoal aqui, a maioria desse vídeo, mas enfim, comentem aí pra gente, claro, deixem o like se gostaram da forma que a gente abordou o vídeo, comentem aí também ideias de roteiros pra gente trazer aqui nas próximas semanas, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, tamo junto, até a próxima.